procure verificar as atividades de psicologia do trabalho, as atividades de psicologia organizacional, que não são aquelas específicas ou que são padrões na área de RH, mas aquelas que são necessárias na área de gestão de pessoas, mas que nem todo profissional tem condições de desenvolver. Por exemplo, ou que você, enquanto psicóloga, vai ter condições de desenvolver de uma forma diferenciada. Vou dar dois exemplos bem básicos aqui. Primeiro, avaliação psicológica, né? Análise de perfil. Quando uma profissional de psicologia faz um assessment, né? Uma análise de perfil, faz uma avaliação, né, de perfil com diferentes objetivos, ou para seleção, ou para promoção interna, enfim, ou para o banco de talentos, né, para ficar ali no banco de talentos, tem vários objetivos, né? Há uma diferença quando esse trabalho, primeiro que a avaliação psicológica só vai ser feita por psicólogos, né? Mas se usar o nome assessment, né, primeiro que quando você usa testes psicológicos, você já tem um diferencial. Porque tem alguns instrumentos que eu tenho um pouco o pé atrás com eles, que eles tendem, por exemplo, a rotular, né, as pessoas. Eu não costumo utilizar instrumentos de análise de perfil, eu uso teste psicológico. E testes psicológicos, então, são, né, autorizados pelo Conselho Federal. E eu uso testes que me atendem muito bem aos meus clientes e que dão um diferencial em alguns aspectos, por exemplo, não só no assessment, mas também na assessoria de seleção de pessoas. Que assim, olha, eu não trabalho, eu comentei, eu acho que até isso hoje, na live que eu fiz às 2 horas, eu não trabalho com recrutamento e seleção, não é uma atividade que me atrai, não é uma atividade que eu me sinto motivada para fazer. Né? Eu tenho colegas que adoram e fazem super bem feito essa atividade. É uma questão pessoal mesmo, de afinidade pessoal. Mas algumas empresas, alguns clientes solicitam para mim, por eu conhecer a cultura da empresa, conhecer o funcionamento da empresa, do grupo, né, onde está sendo selecionado algum profissional, que eu dê uma assessoria na área de seleção. Então, veja, essa é uma atividade que nos diferencia. Então, eu faço uma avaliação psicológica daqueles candidatos, porque eu não faço a parte de recrutamento, de triagem, né, de seleção, não. Eu faço a parte de avaliação psicológica, né, com entrevista, com teste psicológico, com instrumentos, e aí depende qual que é o objetivo da função. Eu faço a análise da sinergia dual, então como que esse profissional, qual é a sinergia dele com o perfil, né, da liderança que vai coordenar ele, né, possivelmente, se ele for contratado, qual é a sinergia desse profissional que está, desse candidato, com a equipe onde talvez ele venha a trabalhar, a ser incluído, também em relação ao perfil cultural da organização. Então, eu dou algumas informações e faço algumas análises, né, com base nas informações que eu tenho no teste psicológico, que dá um diferencial na análise, que dá um diferencial para assessorar o meu cliente na tomada de decisão. Quem vai tomar a decisão é ele, né? Não somos nós quem decidimos quem vai ser contratado. Você assessora, e mesmo quando você está dentro da empresa como empregada, não é você quem toma a decisão, né? Quem deve tomar a decisão é o líder que vai estar trabalhando com essa pessoa, né? O imediato dela. Enfim, então,
isso dá um diferencial para nós, né? E é muito comum as empresas pedirem, porque vê o quanto que o trabalho agrega, o quanto que ajuda na tomada de decisão. Então, eu estou dando um exemplo para você, né? Uma outra atividade que também nos diferencia e que nós podemos trabalhar com consultoria dentro das organizações, por exemplo, na psicologia do trabalho, especificamente, né, se a gente for pensar assim, tem várias possibilidades, mas na relação do trabalhador, do profissional com o trabalho, como que esse trabalho afeta, né, a sua subjetividade, a sua saúde física, mental, enfim. Você pode trabalhar com saúde mental no trabalho, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês que recentemente eu atendi um cliente. Uma demanda que veio em relação a uma questão de assédio sexual, que algumas trabalhadoras estavam sofrendo, mas não era por parte dos funcionários, não era internamente, era nas relações externas. E essas trabalhadoras, algumas estavam com sofrimento, vivenciando sofrimento psíquico, né? Porque o assédio é uma violência, e algumas estavam também somatizando, então esse sofrimento não era só psíquico, ele já estava sendo expresso no corpo também, né? Já tinha uma somatização. Quando veio a demanda para mim, no primeiro momento, e honestamente foi a primeira vez que eu tive uma demanda de assédio sexual, de trabalhar com um grupo de trabalhadores com assédio sexual. Honestamente, eu nunca tinha tido assim a demanda de grupo, né, do grupo de profissionais. Porque às vezes você tem uma situação ou outra, né, que aparece, mas foi uma situação nova para mim. E aí, estudando, pensando, refletindo, né, como que eu iria fazer essa abordagem, aí eu fiz uma proposta para a organização, que é uma organização que eu já atendo há algum tempo, e a primeira atividade que eu propus, eu falei, bom, primeiro de tudo, eu tenho que ouvir essas trabalhadoras, né, como que está isso para elas, como está sendo essa experiência para elas. Então, foi o que eu fiz. Né? Eu fiz uma proposta que teria algumas etapas, e a primeira etapa seria a clínica do trabalho. Então, vamos lá, vamos ouvi-las, né? Mesmo que tenha sido com menos sessões do que geralmente é necessário, mas a metodologia que eu usei foi das clínicas psicodinâmica do trabalho. E foi muito rico, assim, foi muito importante, foi um momento de muito aprendizado também para mim, né? E foi tão interessante, eu acho, e aí que eu quero compartilhar com você essa questão do nosso diferencial, né? Você que me acompanha aqui, geralmente eu já trouxe aqui algumas vezes que o meu mestrado teve como tema a psicodinâmica do trabalho, que foi em 2016, quando eu entro no mestrado, 2018, quando eu defendo a dissertação, quando eu retomo o estudo, né, da psicodinâmica do trabalho, que eu tinha deixado há um bom tempo aí. E aí retomo o estudo de saúde mental e trabalho. E quando você tem a oportunidade, né, de fazer um trabalho como esse, né, numa organização, é muito interessante que você vê toda a teoria da psicodinâmica do trabalho, não toda a teoria, desculpa, mas alguns conceitos da psicodinâmica do trabalho presentes ali no grupo. E é tão, assim, eu fico, que eu sou apaixonada, né, por esse trabalho, por esse estudo, enfim. Eu fico encantada, assim, com a possibilidade da gente poder fazer uma coordenação do grupo, um manejo do grupo. Olha, mesmo eu sendo didata em processos grupais, trabalhando há mais de 15 anos na formação, né, de profissionais em processos de grupos,
todo grupo é um grupo novo, né? A gente sempre aprende, sempre, sempre. Se você estiver aberta, você aprende a todo momento, a toda hora. Mas de você poder ver a teoria da psicodinâmica do trabalho, mesmo sendo online, né? Eu já tinha contato com as trabalhadoras pessoalmente. E você poder, além do processo do grupo, né? Você verificar o processo do grupo, entender o processo do grupo e também poder integrar com alguns conceitos da psicodinâmica do trabalho, como, por exemplo, as estratégias defensivas, o quanto que essas trabalhadoras estavam expressando-se, utilizando de estratégias defensivas, e daí aquilo que o De Jur nos orienta, né, que o sofrimento só vai poder ser identificado se você desconstruir as estratégias defensivas. Então, primeiro você precisa perceber que a estratégia defensiva está ali, depois você, percebendo, você procura entender, contextualizar para desconstruir, por trás você acessa o sofrimento, né? E foi muito, muito rico, assim, né? Elas falarem, e aí você vendo o sofrimento psíquico, esse sofrimento psíquico já sendo expresso no sofrimento físico, na somatização. Isso é trabalhar com saúde mental no trabalho. Olha, eu acredito que se uma outra profissional que não tenha formação, né, que nós temos, que não tem essas noções, pelo menos os fundamentos da psicodinâmica do trabalho, né? Não precisa ter defendido uma dissertação, mas que tem os fundamentos, que consiga entender qual é essa relação do trabalho, do trabalhador com o trabalho, como que ele afeta, né, a subjetividade, a saúde mental dele, enfim.